Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Natália Sanglar, ela é doutora em História pela Federal Fluminense e agora está fazendo pós-doc em História também na Unirio. Prazer recebê-la aqui, Natália, para a gente conversar. Eu queria perguntar inicialmente, não sei que a sua tese é sobre o Euclides da Cunha, né? Perguntar sobre, bom, por que esse autor é tão importante na sua visão na historiografia brasileira? Por que você teve o interesse de estudar esse autor? Para a gente começar o papo, né? Se você puder falar um pouco sobre Uhum. isso. E então é isso. Obrigado pela presença e boa noite, tá bom? Boa noite, Caio. Obrigada pelo convite para falar com você. Interessante esse lugar de, enfim, de divulgação de pesquisa. Parabéns pelo seu trabalho. E é legal porque, enfim, eu acho que vai ser uma oportunidade também de dialogar com gente que talvez não acompanhasse meu trabalho. Enfim, a gente também tem contato com outras pessoas através do seu trabalho de divulgação. Enfim, obrigada mesmo. Bom, o Euclides é um autor meio incontornável para a gente pensar a história do Brasil, porque ele também fica no entrecruzamento de vários campos do saber. Tem toda uma discussão sobre o estatuto da obra do Euclides. Os Sertões, por exemplo, que é o livro mais célebre, enfim, que é publicado em 1902, é muito disputado. É um romance, é um livro de literatura, é um livro de geografia, de história. O que é esse texto extremamente híbrido? Eu acho que isso ajuda a pensar esse lugar tão importante que o Euclides tem na literatura brasileira, na produção do conhecimento brasileiro, porque é disputado por vários campos de saber. E acho que o livro dele ele está nesse entroncamento mesmo, no momento em que tem a constituição de campos disciplinares ainda muito incipiente. Então, enfim, acho que isso ajuda a entender um pouco o lugar dessa obra. E tem uma fortuna crítica imensa. Enfim, o livro foi publicado em 1902, como eu disse, e foi logo imediatamente um sucesso. Ele não era um autor exatamente muito conhecido antes, ele escrevia em jornais, era um articulista, digamos, escrevia no estado de São Paulo, escrevia em outros jornais do Rio de Janeiro, mas o sucesso mesmo como intelectual, um ingresso nesse círculo dos sábios, que é uma expressão do Nicolau Selicêncio, acontece mesmo, de fato, depois da publicação dos Sertões, em que, enfim, depois ele vai ingressar para a Academia Brasileira de Letras, para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Enfim, o livro se torna um grande sucesso a partir daquele momento, porque é uma tentativa de análise daquele evento de Canudos que foi uma fratura na República, e uma fratura muito imediata. A República tinha sido proclamada havia pouco tempo, ele era um entusiasta da República, um jovem militar, tem uma passagem pela escola militar de engenharia, enfim, um entusiasta que vê no evento de Canudos vários sonhos se fragmentarem, a promessa de uma república supostamente inclusiva, de um Estado laico, de um Estado voltado para o futuro, para a construção de uma nacionalidade sólida, enfim, tudo isso se vê, de certa forma, esfacelado com esse evento. E quando ele vai para Canudos, a convite do jornal Estado de São Paulo, ele vai como correspondente do jornal, e também como adido ao ministro da Guerra. Quando ele vai para Canudos, ele ainda está muito influenciado pelas leituras do litoral, quer dizer, pelas leituras que circulavam por aqui pela capital, no Rio de Janeiro, e que não tinham muito conhecimento sobre as especificidades locais. Então ele chama, por exemplo, nos artigos anteriores à viagem dele, Canudos de a Nossa Vendéia, uma referência a uma parte da França que era insubmissa à Revolução Francesa, que era monarquista, que queria, então, na leitura dos liberais, dos republicanos da época, queriam uma volta a um Estado atrasado, monárquico, enfim, com tudo aquilo que representavam o retorno ao antigo regime. Então, o Euclides faz de imediato essa comparação, e chama Canudos de a Nossa Vendéia,
e escreve cartas, enfim, para os colegas, falando como que os canudenses eram uma horda de maltrapilhos. E esse olhar que ele passa a ter depois nos sertões é extremamente impactado pela ida em campo. É a viagem, é a experiência empírica, é esse olhar para aquilo que vai, de fato, fragmentar a República, como uma guerra que ele fala fratricida, né? uma matança, um massacre. Esse massacre vai impulsionar a escrita, então, desse livro. Logo depois que ele retorna, ele vai em 1897, logo depois, na terceira, ele vai na quarta e última expedição, né? Logo após a terceira, que é uma derrota flagrante, enfim, que ninguém esperava, e quando ele chega lá, se impacta por aquela gente que era aguerrida, que era fraca, desenxabida, como ele diz, uma horda de maltrapilhos, mas impressionantemente forte, e que consegue resistir a quatro expedições. E, enfim, esse olhar passa a se modificar bastante com essa experiência em campo. Ele volta e logo imediatamente começa a escrever Os Sertões, que vai ser publicado então alguns anos depois. E, como eu disse antes também, logo vai ser um livro fundamental assim, para entender aquele evento, mas não só o evento, para entender que projeto de nação que era possível disputar naquele momento. Uhum. E você falou que tem uma disputa sobre o lugar, né, dessa obra, e você fez a sua tese na história. Como que foi o seu olhar sobre a obra? Você tentou entender a importância dela para as narrativas históricas, respeitando, claro, as outras facetas possíveis? Como que foi a sua perspectiva sobre a leitura dessa obra? Bom, eu tentei, o começo da minha tese é pensando de que lugar o Euclides tenta falar. Existe essa disputa imensa sobre o estatuto desse texto, e sobretudo dos sertões, né? De outros textos menos, os ensaios amazônicos, que constituem a primeira parte do A Margem da História, já são textos menos discutidos pela historiografia, e talvez seja mais pacífico que são textos frutos dessa viagem que ele fez para o Amazonas, enfim, textos mais propriamente sociológicos, etc. Mas nessa disputa, né, de Estatuto dos Sertões, tem uma leitura que diz que, bom, na verdade o Euclides ele era um literato, era um homem de letras, um polígrafo, como se dizia na época, enfim, que flerta com várias áreas do saber, e que ali nos sertões ele deixa extravasar uma imaginação, tem uma literariedade que enfim, exacerba o texto, é maior do que o texto, é maior do que qualquer pretensão propriamente científica. Essa, por exemplo, é a leitura do Leopoldo Bernucci, que é inclusive o organizador de uma das importantes edições do livro. É muito comum esse tipo de leitura também na literatura, né, na área de literatura. Outra autora que também trata o Euclides, esse texto dos sertões, como esse exercício da pena de um poeta, muito mais do que a pena de um cientista, é a Ginha Gomes. Eu acho que eu me filio um pouco mais a uma outra forma de entrar nesse texto, de interpretar os sertões, mais próxima, por exemplo, do Costa Lima, que entende que existe um senso estético que é presente no texto, que existe uma dimensão de literariedade que precisa ser considerada, mas que o Euclides pretende sobrepor a essa literariedade, essa dimensão literária, poética da sua obra, enfim, ele pretende sobrepor a isso o seu exercício de cientista. Isso para mim é caro, porque na verdade é um pouco o argumento que eu costuro na minha tese, porque o meu argumento na tese, na verdade, que é um desdobramento de inquietações iniciais com o mestrado, é de que ele vai para campo, ele viaja para recolher material, para escrever essas obras. E ele é impulsionado por esse olhar científico, que na verdade é tributário de leituras de viajantes desde o século XVIII, do século XIX, enfim, que tem que vem na viagem a condição de possibilidade de descoberta do outro, que vai para campo com um olhar municiado, um olhar armado, que é uma expressão que a Flora Susekind usa.
enfim, ele não vai a campo sem saber o que ele vai encontrar, embora ele seja cheio de estereótipos, cheio de, enfim, de clichês, os clichês científicos que circulavam na época, mas ele vai, por exemplo, com conhecimento do mapa de Canudos, ele vai e faz lá, né, a partir dessa leitura de viajantes, um contraponto entre esses relatos do Saint-Hilaire, do Humboldt, o que esses viajantes disseram sobre o sertão, onde eles realmente estiveram, o que eles puderam ver e o que ele via. Ele fez medição de temperatura, medição de chuva, rascunhava, a caderneta de campo dele é um material fundamental para entender a composição, a confecção dessa obra dos sertões. Então ele vai para campo tentando esquadrinhar a natureza e as gentes, faz uma coleta de vocabulário, então tem todo um estudo sobre as gírias, sobre o modo de falar sertanejo, tem essas duas dimensões do homem e da terra nesse material de campo, que obviamente vão se desdobrar na escrita do livro, né? Ele está preocupado em decifrar essa alteridade, que eu chamo, né, na minha tese, essa alteridade geográfica, que é a natureza dos sertões, e isso a partir desse olhar municiado, armado de leituras de viajantes, de geólogos, de botânicos, enfim. E também entender como essa natureza impacta no desenho de um homem. Por isso ele também tenta entender, tenta conferir uma inteligibilidade àquele sertanejo, que é o outro antropológico. Então, para mim, é importante pensar que ele vai a campo tentando esquadrinhar a nação, ele tem um projeto de decifrar o Brasil, de entender o que aquele episódio de Canudos representa para a história nacional e de escrever um livro científico, ainda que um livro com uma expressão de beleza. Ele tem toda uma preocupação estetizante, é evidente. Isso é muito interessante de notar quando se observam as cartas que ele escreveu durante esse processo de confecção da obra, de elaboração. Ele se diz sempre atormentado, porque ele encontra erros. Da primeira para a segunda edição, ele faz uma série de revisões estilísticas, de correções de linguagem. Então, ele é extremamente preocupado com a beleza do texto, com a poeticidade do texto, com o impacto que ele vai causar nos seus leitores, mas ele é preocupado com uma dimensão científica. Ele se atribui um lugar de historiador, ele escreve Os Sertões e os Ensaios Amazônicos também, se dizendo o primeiro historiador daquela região que foi esquecida. O nome do livro dos Ensaios Amazônicos, né? O nome do livro é A Margem da História, quer dizer, ele está historiando gentes e a natureza daquilo que ficou esquecido, que ninguém contou antes, e que ele se coloca nessa posição do primeiro, do pioneiro, aquele que vai contar de verdade. E para esse ofício de historiador que ele atribui a si mesmo, ele tem como mestre da verdade Tucídides. E é interessante também pensar nessa coisa da elaboração dos textos, das edições, na nota, a segunda edição dos Sertões, um pouco em resposta às críticas que o livro recebe, ele diz que ele pode ter cometido alguns exageros, alguns equívocos, mas que ele sempre tentou se nortear por um espírito de verdade, e que o mestre da verdade era um pouco como a influência do Tucídides nele, era um Tucídides brasileiro, digamos assim. Quer dizer, ele não está escrevendo uma obra que ele considera que é só poesia, que é só literatura, que é só romance. Bom, você deu vários traços de que ele tinha uma ideia prévia, né, do que ele já ia encontrar e que ele foi a campo já buscando encontrar algo que mais ou menos ele já tinha mapeado. Existem traços, é possível afirmar que houve transformações no que ele encontrou? Como que foi esse processo, né, de transformação pelo campo, pela pesquisa empírica, nessas concepções prévias, e até que ponto essas transformações foram significativas realmente? Isso também é uma dimensão, para mim, muito importante, porque como eu trabalho, na verdade, desde o mestrado, doutorado, e agora no pós-doutorado, embora com outro autor, mas
de todo modo, eu trabalho durante esse tempo todo com esse processo de elaboração da escrita euclidiana em textos diferentes, não só nos sertões, mas, enfim, na margem da história, em artigos de jornal, enfim, estou tentando entender esse processo de escritura. Ele me mostra a diferença desse Euclides que não conhecia, e só conhecia por um olhar intermediário, um olhar de geógrafos, de botânicos, de viajantes naturalistas, de cronistas, e esse sujeito que vai a campo se experiencia, se diz impactado pelo que vê, e passa a escrever, então, a partir desse impacto. É essa dimensão dessa experiência empírica que me é muito importante. Seja porque ele corrige algumas questões em relação à própria natureza. Por exemplo, ele traça um plano de intervenção da natureza nos sertões, que já era prévio, e aí quando eu digo sertões, é tanto o sertão baiano quanto o sertão amazônico, que ele chama de sertão do mesmo jeito. Enfim, mas ele tinha um olhar prévio, mas que vai se consolidar com um plano de intervenção muito mais claro quando ele vai e vê, por exemplo, a condição de navegabilidade dos rios no Amazonas, as possibilidades de instalação de redes telegráficas, como conectar aquela região. Então, é essa ida a campo que é fundamental, por exemplo, desse ponto de vista da natureza, para elaborar um plano interventor. Como arrebatar aquele sertão distante, sertão tanto amazônico quanto baiano, trazer aquelas terras, conquistar aquelas terras. Também em relação a esse olhar para o outro antropológico, quer dizer, o homem que ele encontra, esse choque da experiência empírica é fundamental. Porque, como eu já mencionei aqui brevemente, nesses dois artigos que ele envia, por exemplo, antes de ir para Canudos, que ele chama de A Nossa Vendéia, o olhar é absolutamente negativo em relação ao sertanejo. É uma horda de maltrapilhos que precisa ser exterminada. E ainda durante a estada dele em Canudos, quando ele escrevia essas correspondências para o estado de São Paulo, a gente percebe que tem uma manutenção dessa lógica de que o sertanejo precisa ser exterminado, enfim, mas mais para o final da correspondência parece ter uma virada. Mais para o final da correspondência, a gente percebe que ele já está um pouco mais hesitante. E isso que ele nem acompanhou os momentos finais, os momentos derradeiros mais cruéis da campanha de Canudos. Mas ali já se percebe que tem uma virada. E esse ponto de inflexão vai ser a partir do retorno. Imediatamente quando ele volta da Bahia, ele escreve, de Canudos, ele escreve um poema que chama Página Vazia, que diz como que é possível, eu não vou lembrar de cabeça os versos, mas como que é possível escrever depois daquele episódio. Né? O poeta fica mudo diante daquilo tudo, é só o silêncio. Só que, na verdade, ele transforma aquele impacto nesse livro que ele chama de um livro vingador. Então, se antes ele pretendia destruir Canudos, né, ele dizia que era preciso, a República sairia imortal do conflito, depois desse retorno e esse processo de elaboração e maturação da obra, ele, na verdade, atribui ao papel dele como escritor e, sobretudo, como historiador, o papel de um vingador. Esse livro vai vingar esses patrícios que foram dizimados de forma tão cruel. Que, na verdade, o projeto de intervenção deveria ser não pela via das armas, como foi o que aconteceu, não pelo canhão, mas que a civilização deveria chegar aos sertões a partir, na verdade, do mestre-escola, quer dizer, da educação, a partir de redes telegráficas, a partir do combate às secas. Os sertões têm um plano de combate à seca, os ensaios amazônicos têm um plano de navegabilidade, tornar aquelas regiões comunicáveis com o restante do país. Então, essa experiência empírica é, de fato, uma virada, faz com que haja esse momento de virada, de um ponto de inflexão, e é um pouco, de alguma forma, acredito que tem, ainda que muito influenciado por leituras racistas daquele momento, mas tem alguma empatia com esse outro. E aí que entra um pouco a minha pesquisa atual, minha pesquisa de pós-doutorado, porque eu acho que tem um pouco nesse processo de descoberta do outro, tem um processo de descoberta de si mesmo. Quando o Euclides olha para esse sertanejo, talvez a imagem que ele olhasse ali não fosse tão diversa da imagem que ele mesmo tivesse. E aí
que isso quer dizer? Assim, como que eu posso tentar explicar isso? Eu fui nas correspondências dele, que eu já estudava, mas pensando essas correspondências a partir de uma leitura que tentava rastrear o processo de escrita e menos uma escrita de si mesmo. Eu passei a olhar essas correspondências de um outro modo, tentando entender como ele desenhava uma imagem dele mesmo. E a imagem que ele desenhava dele mesmo era muito um homem avesso à civilização do litoral, um homem dado aos bugres. Ele diz todo tempo que ele quer morar no campo, que ele quer a feliz companhia dos bugres. Ele faz um certo elogio ao homem do interior nas suas cartas, e ele passa a se identificar com a figura que me parece central do caboclo. Ele se chama de caboclo em vários momentos, ou se chama de sertanejo também. E aí, o que quer dizer um intelectual no século XIX, na virada para o século XX, chamar a si mesmo de caboclo, sobretudo um intelectual que é adepto de teorias racistas, que vão ver no mestiço aquilo que não tem possibilidade de acesso ao futuro, né? Aí, na verdade, pensando essas correspondências, pensando um pouco quem é esse sujeito, esse intelectual, que é neto de um traficante de escravo de uma baiana de origem indígena, eu começo a ver que, na verdade, esse apiedamento, esse processo de se tornar um pouco mais complacente em relação aos sertanejos, se apiedar dos sertanejos, tem a ver também com uma ideia de não negar a possibilidade de futuro daquilo que ele via um pouco em si mesmo, é isso. Ele tem alguma ascendência indígena, ele é um intelectual de um país periférico, e nas cartas também fica evidente que, por mais que ele tenha um arsenal de leituras de europeus, ele fala de um ativismo, de uma literatura soberana, nacional. Enfim, está tentando cavar um lugar para ele numa intelectualidade brasileira que é específica, que é singular, que é uma literatura que, nos termos dele, é mestiça, ele próprio, talvez, se identificando como um mestiço. Um elemento que para mim é significativo disso é quando ele envia cartão postal com a foto dele, né, um cartão postal com a foto dele, ou fotos dele, dizendo que era um rosto de um caboclo. Enfim, então ele está se chamando um pouco dos termos que ele utiliza para desenhar o seu objeto. Um outro ponto de contato entre essa escrita de si e essa escrita do outro, que talvez não seja tão outro, tão diverso, ou tão um outro radical, não é só o uso de figuras aproximativas, por exemplo, essa do caboclo, né, que faz parte de uma identidade racializada no século XIX, no século XX, mas também um modo mesmo de caracterização. Por exemplo, esse uso de forças antagônicas para definir a si mesmo e o sertanejo. O exemplo clássico, o sertanejo que ele diz, né? Ele é um retrógrado, mas não é um degenerado. Quer dizer, ele está atrasado no tempo, mas ele não tem a marca orgânica do ocaso, ele não está destinado a perecer pelo seu entrecruzamento étnico, porque ele tem uma possibilidade de ascender ao futuro. Diferentemente do que ele chama do mulato do litoral, que para esses o Euclides é impiedoso, é extremamente racista, sem nenhuma tentativa de contornar ou de minimizar o racismo dele. Mas, enfim, o sertanejo, então, é esse retrógrado, mas não degenerado, porque ele é forte. Esse sertanejo, ele é desenchabido, ele é fraco, ele é magrelo, mas ele foi capaz de se embrenhar na caatinga, ele é capaz de se imiscuir aos espinhos e derrotar 3 expedições do exército. Ele é forte, embora ele seja fraco fisicamente, porque ele tem uma grandeza moral. Essa dualidade entre grandeza moral e grandeza e pequeneza física, né, uma fragilidade física, é muito próxima à maneira como ele desenha a si mesmo, ele, Euclides. Ele fala nas cartas o tempo inteiro como ele está sempre doente. E ele, de fato, tinha uma saúde, parece, bastante frágil, tinha tuberculose, teve um monte de febre, saiu de Canudos porque estava com febre, na Amazônia também voltou doente. Então ele está sempre descrevendo como ele é fraco, como ele está acometido por um monte de enfermidades, etc. Mas como ele vai marchar a pé em busca dos seus objetivos.
porque é isso, ele é revestido dessa grandeza moral, ele tem um espírito missionário. A ideia também de que, por exemplo, o outro par antinômico, de que ele gosta muito, né, sobre velhice e juventude. O sertanejo é descrito como esse personagem que é velho, pode ser novo, mas ele é velho. Quando ele diz das crianças, é muito impressionante, porque a caracterização das crianças sertanejas é sempre como... elas são sempre envelhecidas. Elas já têm rugas, elas são prematuras, elas falam como adultos. Porque o sertanejo ele é fora do tempo, a criança sertaneja é um pouco um reflexo disso. E o Euclides também se define o tempo inteiro como extemporâneo. Ele é o último romântico, ou ele é um velho num corpo de moço. Essa tônica do velho desde moço, que ele usa para definir o sertanejo, é a mesma que ele usa para falar de si mesmo. Enfim, e eu acho que esse modo de caracterização aproximado, espelhado do outro em si mesmo, fica muito mais patente depois dessas viagens. Essa viagem que talvez tenha feito nesse processo de descoberta do outro, uma descoberta de si mesmo. É um jogo de espelhos, né? Se vê um pouco refletido naquela alteridade que talvez não fosse tão radical. A alteridade radical mesmo para ele é o negro, que ele não enxerga na composição étnica do sertanejo, embora as fotos, pegue a foto do Flávio de Barros, que era o fotógrafo, que foi o fotógrafo da Missão de Canudos, uma foto célebre, os 400 jagunços, enfim, eles são todos praticamente negros, mas o Euclides, quando ele vai definir a composição étnica do sertanejo que ele viu, ele diz que é um cruzamento do branco com o indígena, é o caboclo com o bandeirante. E aí, curiosamente, quando a gente pensa nessa definição de si mesmo, além de se chamar de caboclo, ele também se chama de bandeirante. Ele tem um destino de bandeirante. Por que ele é um bandeirante? Ele é o que vai alargar o território nacional, é ele que vai para os interiores, para domar as solidões interiores do Brasil, e trazer para a civilização aquilo que ficou perdido, que ficou insulado, que está desconhecido, esquecido. Uhum. Muito interessante. Natália, você não chegou a usar o termo reconhecimento. Eu queria saber se você acha que dá para usar esse termo também, desse processo de empatia, identificação, que ele vai sofrendo, né? Mas que também parece que nunca é completa, parece que é sempre ele está meio caminho, assim, é uma coisa que ele vai se dando conta dessa proximidade, mas ao mesmo tempo ele resguarda também a posição de exterioridade, né? Não sei, é assim que você vê também? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que reconhecimento é uma palavra ainda extemporânea para ele, assim, tem a percepção de que existe um espelhamento, mas ele é incompleto. Tem uma vaga lembrança, um vago traço do outro em si mesmo, mas isso não é completo. Ele, no final das contas, por mais que ele se diga um extemporâneo, que ele use metáforas muito próximas para definir o sertanejo, né, para falar de si mesmo, ele, no final das contas, ele é intelectual e ele é esse que está na posição de arrebatar essa franja de barbárie, de selvagem para a civilização, enfim, para esses homens do litoral. Então tem uma hierarquia, tem um escalonamento, ele não é como um sertanejo, mas ele vê algum traço do sertanejo em si mesmo. E não negar o sertanejo é, na verdade, não negar a si mesmo, como eu disse, é a possibilidade de que haja uma inteligência nacional, de que haja mesmo uma possibilidade de futuro para a nação, passa por essa não negação do sertanejo. Passa, mas isso é com muito limite, né? O texto todo é muito ambíguo. Os ensaios amazônicos também são muito ambíguos, quando ele fala do seringueiro, ele usa também metáforas muito próximas, né, para falar do seringueiro, que no final das contas o seringueiro é esse que a gente falaria hoje do Nordeste, que naquele momento não é o termo que se usa, né, mas esse sujeito do Norte que migra, Grande Norte, que migra para a Amazônia. Enfim, mas tem pontos de aproximação, tem pontos de contato nessa definição do outro, mas não há uma coincidência, um pleno reconhecimento, é sempre hierarquizada essa leitura.
Uhum. Ele é o que coloca o sertanejo no tribunal da história, ele é o que vinga, ele não tem uma empatia completa, porque o outro continua sendo objeto, o outro não é sujeito, o sujeito é ele que narra a história, que conta, que reabilita possivelmente, e que traça esse plano de intervenção. Por isso que, mais recentemente, na minha pesquisa de pós-doutorado, eu tenho falado muito desse lugar, dessa ética missionária do Euclides, desse olhar colonial. Então, tem um certo compadecimento em relação aos sertanejos, mas ele não se desprende desse olhar colonial de modo algum. E uma outra coisa que eu ia te perguntar também é sobre a estrutura dos sertões. Ele começa ali com a questão da terra, né? Uma descrição física, né? E, e como é que é essa relação entre o sertanejo e a terra? Existe, que a gente ouve muito falar, né? Que o Euclides ele tinha uma concepção determinista, né? Como se o território determinasse as pessoas que ali viviam, né? Você que estudou a fundo, né, a obra, como é que é essa relação entre essas descrições físicas, né, e até a ciência da época e como ele vê o sertanejo que vive ali naquela região? Primeiro que esse modelo de dividir assim, na verdade é tributário de uma série de outros autores. Normalmente a gente fala muito da influência do Taine, que fala da raça, do meio e do momento. E o Euclides subverte um pouco essa ordem, né? Ele não começa pela raça, pelo meio do momento, ele começa pelo meio, é a terra. A terra é o que molda o sertanejo é feito à imagem e semelhança da terra. Então a natureza é ressequida, é uma natureza áspera, como é a personalidade do sertanejo. Ao mesmo tempo, essa natureza, ao mesmo tempo que tem né, o sertanejo é feito à imagem e semelhança dela, ela é muito portentosa, ela é muito exuberante. A natureza do sertão, ela pode ser ressequida, e ela na maioria das vezes, mas ela também, e talvez como o próprio sertanejo, né, tem a possibilidade de ser magnífica, de ser exuberante. Ele fala, por exemplo, nos Sertões, de como a experiência da primavera, da chuva, torna aquele cenário completamente diverso. É um cenário maravilhoso, que nada lembra a seca, nada lembra a aspereza, a rigidez do solo, da vegetação, enfim. Mas, de um modo geral, tem essa relação desse homem que espelha a natureza, que é um reflexo meio imediato, e é por isso que ele se dá bem na guerra, no final das contas, porque ele se amolda aos espinhos, ele se acomoda naquele território, ele se camufla, né? Ele mimetiza, o homem mimetiza a terra. Tem essa dimensão, mas também tem a dimensão de que é uma natureza tão forte, tão presente, que também é pequena o homem. Do mesmo modo que eu falei que o sertanejo tem não sei se dá para entender, né, mas é o modo de composição desses personagens. O sertanejo, ele é fraco fisicamente, mas ele é grande moralmente, né? A natureza também impacta nessa dimensão. A natureza faz com que ele seja apequenado, seja magro, esquálido, é isso, pouca alimentação, a vida dura no campo, a dificuldade de ser agricultor, de ser pastor no sertão, enfim, tudo isso influencia na sua caracterização, na sua definição física. Então, esse jogo entre a natureza e o homem é o que faz com que, para mim, né, seja interessante pensar como ele define a natureza como uma alteridade geográfica. Os sertões são outro Brasil, um Brasil completamente esquecido, insulado, porque é incrustado, é uma natureza que é diferente do todo o resto, que é esquecida, que não foi esquadrinhada, que ninguém chegou lá, como também o sertanejo, é uma alma difícil de perquirir, difícil de entender, e ninguém até ele foi capaz de entender a complexidade do sertanejo, que é então esse outro antropológico. Agora, eu acho que esse modo de pensar a relação entre homem e natureza não está presente só nos sertões, que é assim dividido, né, entre a terra, o homem e a luta, de modo que tem essa sequência, uma vai se desdobrando na outra, né? A terra desdobra no homem, o homem
se desdobra no modo como ele combate, no modo como ele luta. Nos ensaios da margem da história, eu acho que tem são ensaios de títulos diferentes, não fazem necessariamente uma remissão à terra, esse tipo de organização, mas eu acho que tem um modo de apresentar que é assemelhado. O primeiro ensaio, que chama Impressões Gerais, Euclides dá a ver ao leitor como é a natureza. Primeiro ele fala da natureza, ele fala da experiência de ver o rio, da monotonia, da apatia daquele rio que enfim, que as águas são paradas, para depois ele se perturbar com a natureza, com uma natureza sufocante, vaporosa. E a partir dessa definição ele vai entrando no homem. Então, nos ensaios amazônicos, que são ensaios separados, mas foram concebidos para essa primeira parte do livro, A Margem da História, que foi publicado em 1909 e é uma publicação póstuma. Mas, enfim, são ensaios separados, mas se a gente para pensar na unidade com que eles foram costurados, porque eles foram assim pensados para serem publicados, tem esse modo de entrada pela natureza para explicar o homem. Então, só depois que ele apresenta o rio, a essa natureza de novo portentosa, magnífica, perturbadora da Amazônia, ele passa a falar do seringueiro. Os ensaios mais antropológicos são mais para o final, quando ele fala dos caucheiros, que são os extratores do caucho, que rivalizam com os seringueiros, e depois quando ele fala tem um conto crônica, que é um texto mais híbrido, mais literário, nesses ensaios, que ele fala do seringueiro e de uma festa, de malhação do Judas, enfim. Então é um modo assemelhado, ele também vai falar da festa, do sertanejo, mas só depois ele ter descrito a natureza, como ele faz também nos sertões. Uhum. E daí você disse que depois do doutorado você passou a estudar outro autor. A problemática é parecida? Qual é o autor que você está estudando agora? Bom, agora no pós-doutorado eu estou estudando, além do Euclides, o Teodoro Sampaio, que é um engenheiro baiano, negro, que foi inclusive interlocutor de um dado momento do Euclides da Cunha, porque ambos trabalharam na Secretaria de Obras Públicas em São Paulo em 1890, na década de 1890. E o Teodoro, ele foi um engenheiro, fez trabalhos como geógrafo, como linguista, enfim, fez essas incursões pelo Brasil em comissões geográficas que eram muito típicas do final do Império, do segundo reinado, né, para a República, que era esse projeto de conhecer a nação, esse projeto de é preciso ir lá a campo e desenhar quais são os limites, pensar quais são as fronteiras internas e externas do Brasil. Mas a inquietação para estudar os dois autores surge, na verdade, no final da tese, quando eu passo a ver como Euclides vai definir esse sertanejo de um modo muito assemelhado como ele define a si mesmo. Então, eu passei a me interessar pelas escritas de si. No caso do Euclides, sobretudo, as cadernetas de anotação, que são como a caderneta de anotação, que é como um diário de campo, e as correspondências, as cartas, né, a correspondência ativa dele. E passei a pensar no Teodoro Sampaio também a partir dessa escrita de si. No caso dele, uma autobiografia que ele escreve em 1936, que é um anexo de uma tese de doutorado de um sociólogo norte-americano, Donald Person. E de outros textos que são também de natureza biográfica, mas são textos mais híbridos. E ele escreve em 1870, mais ou menos. E eu comecei a pensar que, apesar de autores diferentes, que também têm estatutos diferentes, enfim, o peso do Euclides da Cunha para a historiografia nacional acaba sendo muito maior do que o Teodoro Sampaio, um autor ainda pouco trabalhado, embora mereça muito ser estudado. Mas eles têm pontos de dissonâncias nessas trajetórias, mas eles têm pontos de convergência. Ambos escreveram a si mesmos, ambos tentaram escrever um projeto de nação, e como eles se colocam nesse projeto de nação, como eles definem a si mesmos, como historiadores, como objetos, aproximados ou distantes dos seus objetos. Então, no meu projeto de pós-doutorado, a ideia é pensar um pouco as confluências e as tensões entre essas escritas de si e a escrita da história. Como esses personagens tentam
escrever uma história nacional e se recorrem por exemplo, figuras, metáforas, modos narrativos muito próximos daqueles que eles usaram para escrever sobre si mesmos. Então, por exemplo, o Euclides da Cunha gosta muito de definir a si mesmo como viajante. Ele escreve a si mesmo como viajante, a figura do bandeirante. Tem vários modos dele se descrever como um sujeito em trânsito. O Sísifo, por exemplo, que ele fala o tempo inteiro, que é esse sujeito que está em trânsito, é um trânsito inócuo, ele não sai do lugar, mas ele está constantemente em trânsito, ele é um peregrino. Porque para ele o viajante é uma figura fundamental para contar a história do Brasil. Não só porque os viajantes foram interlocutores dele, ele leu relatos de viajantes, mas também porque ele conta a história a partir da perspectiva de um viajante. O texto é escrito como se fosse um viajante contando ao leitor a viagem dele. O observador verá, é cheio de verbos que indicam o caminho, tem toda uma progressão, uma cadência nessa escrita, advérbios de moda, advérbios de lugar, enfim, é uma escrita contada a partir do ponto de vista de um observador em trânsito. Bom, o Teodoro Sampaio também usa formas muito parecidas. Ele define a si mesmo num texto da Mocidade, um texto que ele escreve quando ele tinha 20 e poucos anos, como um viajante solitário, um viajante perpétuo, que trilha rumos incertos, enfim. Ele está também se definindo como sujeito sempre em constante peregrinação. E, para ele, o viajante também é uma figura fundamental. Ele próprio um viajante, enfim, um viajante geógrafo, um viajante engenheiro, mas ele era ele exerceu esse olhar do deslocamento, ele escreve a partir desse lugar. Os viajantes são interlocutores fundamentais, são aqueles que abriram um caminho para conhecer a nação. Então eu fui verificando vários modos de aproximação. Também essa discussão sobre uma identidade racializada. Eu disse já aqui que o Euclides chama a si mesmo de caboclo. E se chama também de bandeirante. Então ele está no meio caminho do bandeirante e do caboclo. E o caboclo, pensando em termos de entrecruzamento étnico, é exatamente o branco com o indígena. O que quer dizer isso? Como esses autores se apresentam a partir de uma identidade racializada? O Teodoro Sampaio, e o que isso quer dizer para a escrita da história, né? O Teodoro Sampaio é um homem negro, filho de uma mulher que não se sabe bem ao certo se ela já era liberta no momento em que ele nasceu, mas de todo modo ele tinha irmãos que foram escravizados e que ele participou do processo de compra, né, da alforria dos seus irmãos. E me interessava muito pensar como ele define a si mesmo a partir dessa chave da racialização. Ele se escreve como um homem de cor, que era um termo utilizado na época? Sim. Ele escreve essa autobiografia, que é o esboço de um autobiográfico de um cidadão de cor. Ele diz, por exemplo, que ele não enfrentou preconceitos raciais, que os preconceitos que ele encontrou eram preconceitos sociais. O que quer dizer isso? É um pouco a minha pergunta. Assim, quando ele diz isso se espelha de algum modo na forma como ele vai definir a história do Brasil a partir dessa chave étnica? Quer dizer, quando ele diz que ele próprio não enfrentou preconceito racial, mas preconceito social, isso é importante para a definição dele da convivência de raças no Brasil? Tem um encontro, tem uma dissonância? Como que a gente explica, por exemplo, que esse autor, que uma historiadora da UFBA, que trabalha bastante com Teodoro Sampaio, que tem um trabalho super importante sobre ele, que é a Vlamira de Albuquerque, fala bastante desse processo ativo dele na compra da alforria dos seus irmãos. Então, dizendo que ali a escravidão é uma mácula para a sociedade, uma mácula, inclusive, para a família dele. Como é que a gente explica essa ação dele, ao mesmo tempo que a gente pega um extrato de um texto dele que ele diz que a escravidão desbarata a sociedade, a abolição desbarata a sociedade baiana, porque o negro não estava habituado ao trabalho. O negro, naquele momento, estava acostumado com outro modo de relações sociais, de relações de trabalho, e a sociedade baiana poderia ficar totalmente fragmentada com a abolição. Como é que a gente explica isso? Tem alguma confluência?
tem tensões nesse projeto de definir a si mesmo como intelectual negro e nesse projeto de escrever história nacional? Só uma observação que é importante para entender por que isso é um tema espinhoso e conflituoso, porque Teodoro Sampaio, escreve essa autobiografia, como eu disse, como um anexo de uma tese de sociologia, que, na verdade, é publicado em 1936 e que faz parte desse projeto de definir o Brasil como um paraíso da democracia racial. É uma tese, na verdade, nesse anexo, quer dizer, a autobiografia dele, desculpa, nesse anexo dessa tese, tem como objetivo provar que esse homem de cor, ele ascende socialmente, ele não está fadado ao fracasso na sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira conviveria harmonicamente entre raças, enfim. Então, o que significa esse autor contribuir dessa forma, escrever essa autobiografia, que recupera todos os seus grandes feitos, seus méritos, como ele, apesar de negro, e ele diz isso, apesar de negro, ele não parou de trabalhar em nenhum momento, ele foi bem sucedido na carreira. Então, como é ambíguo isso, ele escreve ali para mostrar como o Brasil talvez seja um lugar de possibilidade de ascensão de negros e mestiços, ao mesmo tempo que a identidade racializada dele está marcada ali o tempo inteiro no texto, ainda que de um modo não tão bem explícito, não tão trabalhado por ele, mas de modo que dê para a gente, leitor, entender que ele passou por uma série de percalços simplesmente por ser negro. Mas isso não impede de certa forma, corroborar ali, naquele momento, com aquela tese que visava mostrar a possibilidade de ascensão de pessoas negras e mestiças no Brasil, na década de 30. Bom, uma última pergunta que eu queria te fazer, que ficou assim, para mim, uma impressão que eu achei bastante instigante, essa forma que você está combinando na sua pesquisa, né, analisar os efeitos da experiência intelectual, profissional, na experiência subjetiva, né, de transformação a partir da escrita. E me parece que, em geral, a historiografia não vai por esse caminho, né? Ela costuma fazer um trabalho mais do contexto ou buscando traços mais... Eu não sei, eu até queria te perguntar isso, né? Se é assim do jeito que eu não sou da área, né? Se é assim em geral, né? Se de fato a historiografia busca, ou recolocando a questão, né? Se esse tipo de trabalho seu é menos valorizado na historiografia, né? Então, que o seu trabalho seria algo de diferente do que geralmente se faz. Essa é a minha pergunta, valorizando a experiência subjetiva dos pesquisadores e não o seu contexto, né? E não, que é justamente, eu acho, o que o Euclides permite, embora ele também coloque a Terra primeiro, mas olhando para a experiência subjetiva dele enquanto pesquisador, a gente percebe que há uma transformação de si, né? Uma implicação de si, da sua subjetividade nisso. Estou falando muita besteira, não? Não. Não, o que você está falando é que faz muito sentido, porque, na verdade, o eu passa a ser interditado na história. E então, a partir do século XVIII, do século XIX, esse processo de formação do campo historiográfico, de fato, tem esse recolhimento do eu, essa retração da subjetividade, em nome de um projeto de uma história objetiva, de uma história imparcial, enfim. Só que isso é uma leitura meio geral que se faz da história da historiografia. É claro que a gente, estudando bem com detalhes, vai vendo que não é bem assim, tem vários pontos de exceção, talvez não sejam tão exceção assim, que mostram que essa irrupção da subjetividade esteve presente o tempo inteiro. Mas o que você diz é que tem, de fato, uma construção segundo a qual a história não deve se ocupar com essa dimensão da subjetividade. Portanto, o próprio historiador, quando escreve, deveria eliminar essa dimensão dos seus textos. Então, quando você lê o Euclides da Cunha, o Teodoro Sampaio, o Capistrano de Abreu, tantos outros historiadores da época,
pode ter havido e houve, em determinado momento, uma leitura que extraía esse sujeito. Ele, sujeito, não é tão importante. Recuperar essas marcas do eu não é tão importante. Ver como é que esses autores também tentam apagar esse eu no seu texto. O texto do Euclides é um texto que está ondulando o tempo inteiro entre a primeira e a terceira pessoa, mas a primeira pessoa só aparece quando é para legitimar aquilo que ele viu. Em geral, ele está falando de uma terceira pessoa como se fosse um narrador, esse observador, viajante, esse sujeito que está pairando, não um sujeito que se coloca. Né? Ele só se coloca quando é para autorizar o argumento dele. Olha, eu estou dizendo isso porque eu vi, então aceitem, porque eu estava lá e eu vi. Só que, a partir da década de 70, a historiografia tem feito um movimento de tentar entender esse outro que foi supostamente recuado nas narrativas. Então, tem uma recuperação dessa dimensão da subjetividade. A partir daí, por exemplo, que tem uma grande explosão de estudos sobre escritas de si, diários, cadernetas, e hoje em dia, com internet, com blog, com Instagram, todos os modos múltiplos que a gente tem de falar de si, né? O Facebook é um modo da gente falar de si, tem uma linha do tempo. A historiografia passou a ficar mais atenta para isso. Então, nesse sentido, eu não acho que meu trabalho é distoante, porque já faz parte de um movimento da historiografia de tentar entender onde foi parar esse eu que foi supostamente, e é muito supostamente, né, recuado. E aí eu acho que o que eu tento também pensar agora, assim, a minha inserção mais particular nesse movimento, é que essa pretensão de objetividade que a historiografia brasileira efetivamente tinha no século XIX, no século XX, se pretendia objetiva, ela se pretendia imparcial, como um sujeito neutro, né, que pode falar de tudo, está autorizado, mas que não se anuncia, né? Essa pretensão, ela é frágil, ela tem várias rachaduras, e no caso desses dois autores que eu estudo, né, o Euclides e o Teodoro Sampaio, eu observo dessa impossibilidade por conta dessa dimensão colonial. Como é possível essa história ser plenamente objetiva se esses sujeitos são atravessados por um projeto de colonialidade que os impacta subjetivamente, né? Que os impacta no modo de pensar, no modo de ler, no modo de escrever. Então, um autor como o Teodoro Sampaio não tem como escrever, na verdade, de um ponto de vista que ele paira, porque é isso, os irmãos dele como ele vai falar de escravidão pairando sobre isso? Como ele vai falar de uma sociedade pós-abolição pairando, como se ele não tivesse conexão com isso? Mesmo no que ele silencia, ele mostra. Se ele não falar da experiência pessoal, né, dá para a gente pensar como historiador o que esse silêncio quer dizer. Quando ele fala também, o que essa fala comedida ou uma fala mais acentuada, o que isso quer dizer, como o sujeito está se posicionando. Ou seja, eu acho que é muito difícil para esses intelectuais, sobretudo esses mestiços, com todo o problema que a palavra tem, né? Mas um termo de época, como esses intelectuais que são atravessados por essa composição étnica diversa, como eles podem adotar teorias de objetividade, de um sujeito universal, um formulador universal, se eles não se enquadram nesse projeto? O que eu percebo nesses textos é um pouco uma angústia, um deslocamento, esse sujeito está fora, está dentro, que utiliza uma série de teorias, mas que elas não se enquadram nem plenamente para entender o Brasil, nem plenamente para eles se posicionarem como intelectuais, porque eles são isso, atravessados remexidos por essas leituras a partir das suas experiências pessoais. Então, quando você pensa, o Euclides passou uma parte da infância com esse avô que era traficante de escravos e com uma avó que é baiana de origem indígena, uma sertaneja. A avó dele é uma sertaneja. Então, como que isso não vai, de alguma forma, impactar? Como ele se chama de caboclo, eu vou ignorar isso, eu vou ignorar esse traço dessa construção da subjetividade nessa escrita da história? Eu acho muito difícil quando a gente pensa os impactos desse projeto de colonialidade, que é um projeto racista, que flagela esses sujeitos, sobretudo quando eles são eles mesmos mestiços, negros, enfim. Então, como é que é contar a história a partir desse ponto de vista? Uhum. Beleza. Bom, eu gostei muito da conversa, Natália. Aprendi muita coisa aqui, o Teodoro Sampaio mesmo não conhecia, confesso.
E sei que tem uma rua em São Paulo com o nome dele, eu até sabia que era um autor negro, pouca gente sabe disso, né? E eu acho que é um dado importante, né? Saber que muitos dos nossos autores e autoras são negros, né? A gente tem também, mesmo o Machado, né? Passa por um processo de embranquecimento nas imagens, no geral, a gente acha. Eu acho que isso tem a ver também com esse processo esse, esse processo colonial que não acabou, ao contrário, né? Ele continua. E, bom, eu costumo pedir para deixar uma última mensagem, caso você queira dizer alguma coisa que tenha pensado e acabou não falando, ou qualquer coisa que você queira dizer para a gente encerrar essa conversa. Queria te agradecer, na verdade, de novo pelo convite. Eu gostei bastante também de conversar com você. É sempre um prazer conversar com pessoas de outras áreas do saber. A gente sempre aprende também. Suas perguntas me fazem refletir de um ponto de vista diferente, enfim, me fazem também pensar as minhas escolhas. Então, foi super bacana, gostei muito. Realmente obrigada pelo trabalho de divulgação. E, na verdade, eu queria só convidar as pessoas a lerem o Euclides e ler o Teodoro Sampaio. Enfim, acho que é uma leitura que vai ser certamente prazerosa e que vai fazer com que a gente descubra autores que não foram... O Euclides é muito badalado, enfim, tem a fortuna crítica imensa, mas o Teodoro Sampaio é um autor já menos falado, muito conhecido na história, né? Mas não tanto também como deveria. Então, eu convido as pessoas a lerem esses intelectuais, descobrir um pouco sobre os seus projetos ambíguos de nação. Tá certo. Fica o convite, então. Eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo as obras principalmente do Teodoro Sampaio, né? Os títulos para facilitar a pesquisa e também dos seus textos que você tiver já publicado, a gente coloca também para o pessoal poder acessar. Então é isso. Agradeço muito a conversa. Pessoal que assistiu aí também agradeço, deixem comentários para a gente depois continuar o papo, né? E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.